meus caros ouvintes de podcast. Hoje estamos aqui para conversar com ele, que é a história viva dos fundos imobiliários. Sérgio Beleza, conhecedor dos primórdios, da pré-história dos fundos imobiliários. Como ele mesmo diz, hein? Se tem alguém que chegou quando tudo isso aqui ainda era mato, esse alguém é ele. Aproveitem o bate-papo para aprender muito sobre a história e a vida deste visionário e, consequentemente, sobre a história dos fundos imobiliários. Um forte abraço! Sérgio Beleza, boa noite. Boa noite, Felipe Ribeiro. Eu não tenho palavras para poder expressar minha gratidão de você poder compartilhar um pouco da história desse produto que a gente trabalha hoje, mas que teve um início, né? E você foi um dos precursores desse produto. Como que você iniciou nesse produto, Sérgio? Como que foi que aconteceu isso? Vamos lá. Há 50 anos atrás, exatamente, eu com 16 anos, fazia Colégio São Luís e resolvi fazer curso clássico. Meu pai ficou uma onça comigo e falou, não, você vai fazer científico. Clássico é curso de vagabundo. Falei, não, pai, eu não gosto de física, química, biologia. Falou, então você vai ter que trabalhar meio período. Falei, tá bom. Hein, Sérgio, não tem gente que nem imagina o que é o clássico, né? Clássico e científico. Depois dá um Google, pessoal, depois dá um Google. Nós vamos falar de coisas aqui da época dos dinossauros, arqueologia. E aí, meu pai falou, então você vai ter que trabalhar de office boy, não tem coisa que alguém com 16 anos possa fazer mais do que isso. Falei, vamos embora. E ele, meu pai, era do setor bancário, ele era diretor de um banco, e o principal cliente do meu pai era o mercado da construção civil. E ele falou com o Romeu Chap-Chap, grande amigo dele, figura lendária, um dos criadores do Secov, e eu fui ser office boy do Dr. Romeu Chap-Chap e do Dr. Roberto Chap-Chap, irmão dele, na construtora Anhembi, que era o que chamava na época, Rua Barão de Tapetininga. E aí, trabalhava todo dia de tarde, passava em frente à tal da Bolsa, que ficava no pátio do colégio, onde tinha o pregão, que é um negócio também, já que não existe mais, viva a voz, aquela gritaria e tal. Olhava aquilo, via aqueles carros importados na porta, umas motocicletas maravilhosas, fui lá olhar, a vibração lá dentro, falei, eu quero trabalhar nisso. Aí comecei a encher a cabeça do meu pai que eu queria trabalhar nisso aí. No ano seguinte, ele me levou para o Banco Auxiliar, que não existe mais, que era o banco que ele trabalhava, e eu fui trabalhar na corretora do Banco Auxiliar como auxiliar de pregão, aquele menino que ficava pegando ordem no telefone, não existia telefone sem fio, saía correndo com aquele boletinho na mão, levava para o operador no meio do pregão e o operador saía comprando e vendendo o que a gente entregava as ordens para eles. Muito bem. Fui encantado com esse mercado, virei operador de bolsa quando fiz 18 anos, depois virei gerente da corretora. Em 1980, passei um ano no banco comercial, atendendo grandes contas, não gostei. Meu negócio não é ser gerente de banco, não era esse o meu perfil. E aí o banco percebeu isso e me convidou para montar a corretora de mercadorias do Banco Auxiliar, que ainda não existia naquela época, quase corretora de mercadorias de banco. Só as independentes, nós montamos a Incremento Commodities, que atuava na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, popular Bolsinha, onde a gente negociava basicamente produtos agrícolas, era café, soja, boi gordo. Depois veio o mercado do ouro. E aí, com essa minha intimidade com o mercado do ouro, eu tinha como um dos meus fornecedores e parceiros a Ourinvest, que era uma fundidora de ouro, que com o tempo virou uma instituição financeira. Ourinvest, que ficamos muito amigos, aí acabei montando uma corretora, saí do auxiliar, fui para uma outra corretora, fiquei alguns anos, e aí montei uma corretora chamada Ticker, que tinha a Ourinvest como sócio. No final dos anos 90, enjoei desse negócio e fui querer mexer com investimento imobiliário. Em 1990. E não existia nenhum formato de investimento imobiliário através do mercado de capitais, que era o que eu queria. E aí comecei a ler, com muita dificuldade, você imagina, da época, 90, 91, sobre os REITs, os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários americanos. Imagino que era internet na época para você poder ter acesso a isso, era uma loucura.
E aí, Sérgio, nesse momento também era o momento do auge, né, dos REITs, né? Assim, tava super vendendo esse produto lá fora, certo? Tava bombando, e eu querendo conhecer mais sobre isso, mas eu estava envolvido com investimento imobiliário aqui no Brasil, que, na verdade, o que eu fazia era corretagem de imóveis. Porque eu queria mexer com shopping, eu queria mexer com prédios de escritórios, mas naquela época você falava para os meus clientes, para os meus amigos, estou trabalhando na área imobiliária, que bom, a minha casa está à venda, eu quero vender a minha casa de qualquer jeito e vou dar para você e tal, e eu pegava, tinha ganhar dinheiro. Mas não era isso que eu queria. Eu queria mexer com outra coisa. Aí um dia, em 92, meu pai vira para mim e fala assim, olha, você falou comigo desse negócio de investimento imobiliário, fundo imobiliário. Lá no Secov vai ter uma palestra, semana que vem, onde vão falar Arthur Parkinson, que é um arquiteto urbanista e conselheiro do Secov, e Marcelo Terra, um advogado especializado na área imobiliária. Eles vão falar sobre um projeto da criação do fundo imobiliário no Brasil. Eu falei, nossa, estou dentro, quero ver. Fui assistir essa palestra e eu brinco, com todo respeito às religiões, eu brinco que parecia um evangélico, que eu vi a luz, né? A hora que eu vi aquela palestra, eu olhei e falei, gente, é isso aí que eu quero fazer. Saí de lá, comentei com um amigo meu que foi meu companheiro de São Luís da época, que estava já com uma empresa de consultoria operando alguns negócios com compra e venda de shopping e tal. Ele falou, eu ouvi dizer também, se esse negócio sair de fato, vamos trabalhar junto. E, de fato, em 93, veio a Lei 8668, junho de 93, que criou o fundo imobiliário. Na hora que saiu isso aí, uma das coisas que ficou definida era que a CVM ia ter que soltar uma regulamentação que ela ia fiscalizar isso aí, autorizar e fiscalizar esse mercado. E baixaram uma audiência pública, que já estava pronto dentro desse projeto. Baseado no que estava na audiência pública e na lei, eu comecei a estudar esse negócio nessa empresa e comecei a visitar no mercado de capitais quem tinha um pé no mercado de capitais e um pé no mercado imobiliário. Não era muita gente. Você tinha o Itaú, você tinha o Unibanco, que hoje é uma coisa só, né? Itaú Unibanco. Você tinha algumas instituições financeiras e tinha uma corretora de valores chamada RMC, que tinha como um dos seus sócios o José Stefanes Ferreira Gringo, dono da RIT Engenharia. E aí eu fui quando eu contei para o pessoal da RMC, que eram meus amigos, para o Molinari especificamente, que eu estava interessado nisso, ele falou, pelo amor de Deus, você vai conversar com o meu sócio, com o Gringo, lá na construtora RIT, porque ele está querendo fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil. Eu falei, eu também quero. Fui para o escritório do Gringo, na rua Estados Unidos, sentei com ele e falou, o negócio é o seguinte, eu tenho um projeto de um prédio que eu quero fazer na Água Branca e usar os recursos do fundo imobiliário, que eu já soube, eu vi numa reunião do Secov também, eu estava lá, e eu quero usar o fundo imobiliário, vamos fazer junto isso, vamos lá conhecer o lugar desse primeiro fundo imobiliário brasileiro, segundo ele. Entramos no carro, fomos para lá, chovia, chegamos lá na Água Branca, do lado do Viaduto Antártica, era uma época feia do Viaduto Antártica, morava gente embaixo do viaduto, esse terreno era um terreno grudado no viaduto, tinha sido uma concessionária da família Simonsen, uma concessionária de tratores, e aí eu brinco quando estou fazendo palestra, falo assim, tinha algumas coisas que não me agradavam, estava do lado de um viaduto onde morava gente embaixo, estava chovendo e ficava do lado do Palmeiras, não podia gostar disso. Aí você já vê que é palmeirense na plateia. Aí falei, Gringo, vem cá, nós vamos fazer o primeiro fundo imobiliário do Brasil num terreno do lado de um viaduto, cara. O viaduto vai ficar passando no quarto andar, quinto andar do prédio, grudado na janela. Ele falou, não, eu tenho um projeto bonito, vou te mostrar, nós vamos fazer as garagens para cima do solo, vamos nivelar o térreo do prédio com o que seria o viaduto ali, do lado do viaduto, vai ser um prédio muito bacana e tal. E foi aí que começou a conversa e nós começamos a estruturar o Memorial Office Building, era o prédio, o Fundo Imobiliário Memorial Office, que foi, para você ter uma ideia, começamos a estruturar essa ideia com base no que havia da lei e da audiência, do texto que estava em audiência pública da CVM, que viria a ser a Instrução 205, que foi a primeira instrução, que saiu dia 14 de janeiro de 94. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro, assistir o lançamento, aliás, estava junto com o Dr. Romeu nesse dia lá, assistimos a assinatura da Instrução 205, o ato, a cerimônia de assinatura. Voltamos do Rio de Janeiro para São Paulo, no Eletra, provavelmente, lendo
o que tinha sido aprovado, que era muito parecido com o que estava em audiência pública, já vendo as adaptações que nós tínhamos que fazer, porque já estava tudo pronto. Uma semana depois, dia 21 de janeiro de 94, nós demos entrada na CVM no pedido do primeiro fundo imobiliário do Brasil, que foi o Memorial Office. Ele acabou não sendo o primeiro instaurado, vamos dizer assim, o primeiro consolidado, porque ele levou 2 anos para vender. Você imagina só, vender um fundo imobiliário em 94, que ninguém conhecia, um prédio de escritórios na Água Branca que ia ser construído. O mercado imobiliário estava numa fase meia ruim. Então, você imagina a dificuldade que foi isso aí. Levou 2 anos exatos para que a equipe da RMC conseguisse reunir 11 fundos de pensão. Não era nem se imaginava de oferecer para pessoa física isso aí. Levaram para investidor institucional, que era o fundo de pensão, 2 anos para convencê-los, e aí conseguiram fazer a venda, e aí finalmente o fundo foi constituído e começou a obra. O prédio inaugurou em maio de 99, se eu não estou enganado, e logo começou a ser alugado. Foi alugado uma boa parte dele para uma empresa que tinha acabado de ser constituída, que é a Atento, que era o call center da Telefônica, e essa é a história do começo do primeiro fundo imobiliário do Brasil. Então, o que aconteceu? Durante a construção foram feitos os aportes dos investidores. A hora que acabou a construção, o prédio já começou a gerar receita e já começou a ser distribuído para os acionistas. Esses 11 fundos de pensão continuaram sócios desse fundo muitos anos. Esse fundo está aí até hoje. É um monoativo, como a gente chama, um fundo de um ativo só, mas era o jeito de começar. E numa região que, pra você ter uma ideia, era tão difícil de você olhar, que na época a gente foi fazer o estudo de viabilidade com a empresa que foi contratada, a Plano de Engenharia, que fez o estudo de viabilidade. Foi uma dificuldade de achar algum prédio na região parecido para poder fazer algum tipo de noção de valor, porque o prédio mais moderno que existia, se eu não me engano, era em frente ao Parque da Água Branca, um prédio que tinha ar-condicionado de janela. O nosso prédio era ar-condicionado central, cheio de avanços tecnológicos, vamos chamar assim, para a época. Então era até difícil de você achar alguma coisa para poder comparar preço, porque a Água Branca ainda era um lugar que não tinha nada em termos de escritório mais sofisticado. Foi o primeiro prédio nesse sentido. E aí, outras instituições começaram a fazer um ou outro negócio com o fundo imobiliário, e aí veio uma coisa que é dela. Estava acabando um prédio lindo na esquina de Bandeira Paulista com o Juscelino Kubitschek, o Financial Center. O Financial Center. Esse prédio, ela resolveu vender para os investidores institucionais da época, estava difícil de vender, e o que estava quente na época era a venda de flat para pessoa física. Então, ela fez um lançamento de 6 andares desse prédio, ou seja, os 3 últimos lá de cima e os 3 primeiros andares. Ela transformou isso num fundo imobiliário chamado Financial Center, que ela ofereceu para o mercado através. Quem tocou isso foi, se eu não me engano, o Unibanco, mas quem fez a venda cá entre nós foi a Lopes Imóveis, porque ninguém queria vender fundo imobiliário. E uma imobiliária, a rigor, não poderia vender cota de fundo imobiliário porque não é uma instituição financeira. Mas na época ninguém queria vender, não tinha ninguém disposto a entrar nesse mercado. E aí a Lopes fez lá o seu lançamento tal, para os seus clientes, a sua base de clientes, e quem fez a venda de fato foi o Unibanco. Mas eu lembro que eu fui assistir esse lançamento, vibrando. Isso era meio de ano de 99. E baseado nisso, eu recebi uma consulta através da própria Plano de Engenharia, dizendo o seguinte: olha, está acabando de construir em Higienópolis o Shopping Higienópolis. E o Grupo Plaza, que é o dono desse empreendimento, está precisando fazer um pouco de caixa. Eles estão querendo fazer uma emissão de debêntures. E eu falei para eles que podia, de repente, tentar fazer um fundo imobiliário. Eu falei, nossa, vamos embora. E aí marcamos um almoço com um dos diretores da Plaza da época, num restaurante aqui na Oscar Freire, Pastivino, que não existe mais. E aí sentamos lá para conversar, eu comecei a explicar o que era fundo imobiliário para eles, por que eu achava que eles deviam fazer um fundo imobiliário para vender um pedaço de shopping e tal, não sei o quê. Aí chega o advogado deles, que estava atrasado, estava vindo uma reunião aonde? No Banco Orinvest. Sentou, ouviu o resto da conversa, virou para mim e falou, olha, eu estava agora no Banco Orinvest, estava falando a mesma coisa para nós, que eles ainda não lançaram nenhum fundo imobiliário, mas que eles querem lançar um fundo e que acham que a gente deveria fazer no Shopping Higienópolis.
Aí, obviamente, liguei para o Orinvest, que eu já conhecia bem, já tinham sido meus sócios, e eles me convidaram para atuar junto com eles, que iam estruturar essa operação, tinham competência para isso, mas era o primeiro fundo que eles iam fazer. Então, vamos experimentar fazer esse negócio juntos, você nos ajuda a vender. E eu fui para a Coinvalores, que já estava conversando comigo sobre isso. Fui lá para a Coinvalores, levado pelo Domingos Uetas, meu amigo que trabalhava lá, e montei lá o primeiro negócio de fundo imobiliário, que foi a atuação em parceria com o Banco Orinvest para vender cotas do fundo imobiliário Shopping Higienópolis. Final de 99, o shopping estava para inaugurar. Era um negócio que ia vender 25% do shopping por 40 milhões de reais, ou seja, nós estamos falando de um empreendimento que valeria, na época, 160 milhões de reais. Tinha uma renda mínima garantida mensal e foi uma dificuldade para vender. O Orinvest costumava contar que foi fácil, não foi, não. Nós levamos 6 meses inteiros para vender e sobrou um saldo lá que alguém lá comprou, não sei, mas não foi tão fácil, não. Foi uma pauleira. E vendemos... E esse é talvez o lançamento mais icônico, mais bacana que houve de fundo imobiliário para pessoa física, porque virou um espetáculo, é um negócio sensacional. Eu tenho investidores que compraram cota comigo nesse negócio há 20 anos exatos, estamos aí para 21 anos agora, e são felizes da vida, compraram cada vez mais, e é um empreendimento de extremo sucesso, porque é um empreendimento muito bem planejado, muito bem executado, num bairro sensacional, que o bairro não queria. Eu morei lá antes de casar, o bairro não queria, e logo 2, 3 anos depois, o bairro inteiro adorava o shopping. Aquele empreendimento é uma maravilha, né? Assim, eu costumo falar para quem investe em fundo imobiliário, visite o ativo, né? Exato. A hora que a pessoa visita o shopping Pátio de Higienópolis, ela quer uma cota na hora, né? E muita gente do bairro comprou. Não, aquilo ali eu sou cotista lá também, assim, até outro dia eu estava conversando com outra pessoa, ela falou, monoativo, falou, olha, tem um monoativo que eu adoro. Graças não é monoinquilino, mas eu adoro esse fundo. É um dos meus prediletos. E depois eu vou em assembleia de vez em quando do Shopping Higienópolis, e aí aparece um ou outro investidor e fala assim, você que me vendeu há 20 anos atrás, por que você não me vendeu mais? Eu falo assim, eu nem lembro quem é o cara, mas vamos lá. Eu viro para ele sem errar e falo assim, o senhor lembra quando eu ofereci isso para o senhor fez cara de que eu estava tentando tomar seu dinheiro? Ele fala, é verdade. O senhor botou dinheiro de pinga nisso, não foi? Foi. Então, a culpa não é minha, a culpa era sua. Mas é verdade, que era uma coisa muito nova. O cara não sabia o que era fundo imobiliário, não sabia se o shopping ia dar certo, estava acabando de inaugurar. E virou uma febre. Esse é um empreendimento, para você ter uma ideia, nesses 20 anos ele já mudou de administrador umas 4, 5 vezes. Isso é uma coisa que geralmente não faz muito bem, né, para o shopping, depois com o tempo faz, mas lá só deu certo. É impressionante. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money, it's a bitch girl. Depois disso, o Banco Orinvest veio com mais um fundo, que foi o Hospital da Criança. Foi muito difícil de vender, porque convencer um investidor a investir num hospital, ainda mais que tratava de criança, era um negócio. Eu lembro que um dia eu ouvi de um cliente, eu era o vendedor, né? Sou um vendedor, eu estava na linha com o cliente, falando do hospital, eu falei, olha, você vai ter uma renda mínima, que é o aluguel, ou X% do faturamento que for maior. Aí ele falou assim, isso aí, eu entendi, você está querendo então que eu torça para um ônibus dar um ônibus escolar dar uma cacetada num poste ali do lado, que é para eu poder ganhar mais. Eu falei, a hora que esse cara falou isso, ele acabou comigo, eu não sabia nem o que responder para esse homem. Eu nunca mais esqueci disso. Isso foi em 2001, nós fizemos o Hospital da Criança, conseguimos vender inteiro. Daí para frente veio, acho que logo depois o próximo foi o Água Branca, que é mais um empreendimento da RIT Engenharia, também estruturado pelo Banco Orinvest, que nós na Coinvalores também participamos. Eu era Coinvalores naquela época ainda, até 2007. Nós vendemos o Água Branca, foi muito legal, são 2 daquelas 4 torres gêmeas que ficam naquele empreendimento onde era a fábrica da Matarazzo. E eu tenho um carinho muito grande de lembrar daquilo, porque o lançamento desse fundo, nós fizemos um evento naquela casa naquelas torres que tem das chaminés, né? Tem um nome lá, eu esqueci.
e tem um auditório lá. Nós fizemos o lançamento lá e eu tive o prazer de ter Joelmir Betting ao meu lado, fazendo palestra junto. Foi uma que nós iríamos repetir depois no Fundo Europar, foi maravilhoso, foi sensacional. Aí, até então, fundo fechado, que é o caso de fundo imobiliário, ou seja, que não tem resgate, você precisa, se alguém quer sair fora e alguém quer entrar, você precisa ter compra e venda. Naturalmente, seria um negócio para ir para a Bolsa. Mas até aí não tinha nenhum fundo na Bolsa. Todo mundo tinha medo, os donos de construtoras, os incorporadores. Não, Bolsa é um negócio que sobe, desce, pula. Eu falava, gente, para mim não era assustador, porque eu vinha desse mercado. Mas eu entendi o fato deles terem medo. Mas, Sérgio, o medo que eles tinham era... Desculpa te interromper de novo, mas o medo que eles tinham era porque, não tinha nenhum fundo imobiliário listado em Bolsa, certo? Isso. Mas como é que era feita? Só para, antes de você entrar nesse... Como é que era feita a venda? A compra-venda era indoor, era dentro da própria instituição financeira que administrava. Eu quero vender, eu quero comprar. Você ficava juntando. Então, quem operava isso? Eu, na Coinvalores, o Banco Orinvest, gente, não lembro mais quem. Sabe, era um negócio... Pra você ter uma ideia, no lançamento Balcão, do Genov, né? No lançamento do Genov, nós tivemos uma imobiliária também que nos ajudou lá. Sabe, não está certo, não podia, mas naquela época era isso, o mercado estava começando a patinar, estava começando, né? Uhum. Então, quando foi em 2002, eu fui convidado por um escritório de advocacia de São Paulo, e aí esse escritório me apresentou um empresário português, o senhor Antônio Varela, que estava querendo fazer um fundo imobiliário com vários ativos dele aqui. Aí eu já fiquei encantado, porque não era mais um monoativo, nós estamos falando de um empreendimento que ia ter galpões no quilômetro 17,5 da Anhanguera, já prontos e alugados, galpões no Rio de Janeiro, do lado do Galeão, prontos e alugados, e uma coisa que fiquei completamente tonto na época, que era uma torre de testes de elevadores da fábrica da Villares em Interlagos. Nossa. Esse grupo tinha comprado o terreno da fábrica da Villares, que tinha sido desativado, mas a torre de teste de elevadores, dos elevadores Villares, que está lá até hoje, estava alugado para a Atlas Schindler. Então, o português queria, porque queria colocar essa torre no fundo. Eu não queria pegar, porque eu falava, se um dia essa Atlas Schindler sair dessa torre, nós vamos fazer o quê com isso aí, tá certo? Não vai ter outro inquilino e tal. E representava 8%, se eu não me engano, do patrimônio do fundo, mas não teve jeito. Ele cismou e colocou. Aí, numa das reuniões, eu virei para ele e falei, eu queria tratar de uma coisa com o senhor. O que é? Eu queria sugerir ao senhor que a gente pudesse registrar esse fundo na Bolsa. E já fiquei esperando não, né? Ele falou, claro, tem que negociar em Bolsa. Como é que vai fazer para comprar e vender? Então, não demorou 2 minutos para convencer esse senhor. Não vou dizer para você que eu convenci ninguém. E esse fundo começou. Ele ia chamar primeiro Transatlântico. Aí a gente falou, não, podemos dar um outro nome. Porque eu estou esquecendo de contar, tive a parceria nessa estruturação do Navarro Bicalho. Era o escritório, Navarro Bicalho. Mas eu tive a parceria nessa estruturação de um querido amigo que, infelizmente, essa doença horrorosa levou, doutor Elbio Fernandes Mera, querido amigo, dono da Fernandes Mera Imobiliária, um homem que não tem igual nesse mercado, não é porque ele morreu, e o seu grande amigo Pedro Cesarino, dono da Shot Publicidade. E aí, de Transatlântico, eu falei, olha, aí ia ser Caravela. Aí mostramos para ele que Caravela não ia poder, porque tinha um consórcio chamado Garavela, que tinha acabado de ter problema, sofrido intervenção. Graças a Deus ele mudou de ideia, porque a gente queria um nome assim mais, talvez, né, de mercado e tal. Aí ia ser Luso Invest, e a gente também estava meio assim. E aí veio Elbio Fernandes Mera um dia numa reunião, chegamos na entrada, ele vira para mim e fala, beleza, trouxemos um nome simples que eu acho que vai fazer sucesso. Europar. Europa Participações. Então, nossa, entramos na reunião, virei para o nosso cliente e falei para ele, ele fez uma cara assim que não achou muito bom, falou, tá legal. No tá legal que ele falou, eu saí dali, fui direto para a Bolsa, passei para o Nelson Ortega, que era o responsável na Bolsa por essa área, que eu já conhecia há 200 anos, falei, Nelson, eu preciso registrar o nome de um fundo aí urgente. Já me arruma um ticker code para ele. Aí ele falou, como é que chama? Ele vai chamar Fundo de Investimento Imobiliário Europar. Pô, que nome legal, tal. E o código? Ele falou, bom, o código para fundo imobiliário vão ser 4 letras e 2 números 1. Quer dizer, vai ser alguma coisa 11. O que você quer de ticker code? Esse é o primeiro fundo da Bolsa.
Aí eu falei, euro. Falei, não vai topar nunca, né? Imagina usar o nome da moeda. Então tá legal. E virou Euro 11, que é o ticker code desse fundo até hoje. Foi um evento muito legal, porque nós contamos com uma tremenda de uma ajuda da Bovespa na época. E aí vou ter que falar de novo de mais alguém que se foi nessa doença, que era um cara sensacional, Raimundo Malhano Filho, que era o presidente da Bovespa e fez um trabalho maravilhoso, ajudou muito o fundo imobiliário. E no dia do lançamento, nós tivemos lá presente ainda mais um que já se foi, Francisco Cantidiano, que era um grande advogado e era o presidente da CVM na época. Veio do Rio de Janeiro para São Paulo para nos prestigiar no lançamento desse fundo. Parar o pregão, aquela coisa, foi muito bacana. Tivemos 6 corretoras de valores nos apoiando na colocação. Foi o primeiro pool de corretoras a participar da colocação do fundo imobiliário. Mas, para falar a verdade, eu mandei e-mail para 12 corretoras. A gente conhecia a corretora de monte e metade das corretoras fingiu que nem recebeu o e-mail. Ninguém queria se meter muito nisso na época, mas nós tivemos uma parceria com algumas parceiros importantes, a própria Maliana, Souza Barros, Isolde, quem mais? Eu vou ser injusto, vou esquecer as outras 3, mas Concórdia, Spinelli, bom, as mais tradicionais entraram conosco, nos prestigiaram, e nós tocamos o primeiro fundo imobiliário que começou na Bolsa em 2003, começo de 2003, e daí para frente todo o fundo imobiliário que veio para o mercado, querendo atingir o mercado de investidores, não só institucionais, mas também pessoas físicas, sem dúvida nenhuma não pode deixar de abrir na Bolsa. O próximo foi um importante fundo da Caixa Econômica, foi o primeiro fundo de uma instituição financeira de porte com a Caixa, que lançou o Almirante Barroso, que era um fundo da sede deles no Rio de Janeiro, e dali para frente a história do fundo imobiliário veio sempre sendo lançado em Bolsa. I can get to sleep. I think about the implications of diving in too deep and possibly the complications, especially at night. Alguns anos depois, eu sou chamado pelo seu João Pessoa Jorge, que era presidente da Sonai no Brasil. Falou, beleza, o negócio é o seguinte, você sabe que a gente fez um shopping lá em Campinas gigantesco. Falei, sei, o Shopping Dom Pedro, maravilhoso. Falei, então, nós vamos vender 15% desse empreendimento para o público, via fundo imobiliário. Nossa, eu quase desmaiei. Tinha uma alegria tão grande. Eu falei, então vamos fazer esse fundo, nós vamos fazer lá na Coin. Ele falou, não. Não era nem mais na Coin, eu estava na Petra Corretora. Vamos fazer lá na Petra, não sei o quê, vamos pegar um banco grande e tal. Ele falou, não, eu já estou com proposta de 2 bancos e o que eu te chamei aqui é para você me ajudar a decidir qual desses bancos eu vou fazer o negócio. Eu falei, pô, seu João, eu quero fazer esse fundo, pô, você vai me fazer... fazer fica com água na boca, né? Fica com água na boca, pô. Aí ele falou, não, vamos almoçar. Ele tinha marcado um almoço. Ele falou, então vamos almoçar. Nós vamos lá para o almoço, ele e o diretor financeiro dele. E aí chegamos lá, ele falou, lá a gente conversa, mas eu quero que você me ajude a decidir com quem nós vamos fazer. Eu falei, tá bom. Aí nós estamos lá no almoço, eu viro para ele e falo para ele, seu João, já sei. Achei que tinha tido uma ideia de gênio, né? E aí, só um minutinho. Aí eu virei para ele e falei, seu João, tive uma ideia genial. Já sei. Tá bom, eu vou ajudar o senhor a escolher qual instituição financeira o senhor vai fazer. Mas eu quero um negócio. Eu quero um stand de graça dentro da entrada mais movimentada do seu shopping, que eu nem conhecia, nunca tinha ido lá, dentro da entrada mais frequentada do seu shopping, onde eu vou botar uma equipe da Petra para vender cota para os lojistas e para os clientes do shopping Dom Pedro. Aí o olho dele brilhou na hora que ele, como um homem de varejo, ele achou aquilo bacana demais, né? Ele falou, isso vamos ter que conversar com os bancos. Eu falei assim, não vamos conversar com os bancos, não, estou conversando com o senhor que é o dono do shopping. Pelo amor de Deus, eu falei assim mesmo com ele, a gente ria. Bom, aí ele acabou escolhendo a instituição financeira que eu também recomendei e tal, por outros motivos ele também escolheu e tal, enfim. E aí o Banco Uninvest estruturou a operação no dia do lançamento do fundo, lá da primeira reunião na Bolsa para o mercado, eu levei os donos da Petra comigo
E aí apresentei o senhor João Pessoa Jorge e falei assim, esse aqui é o senhor João Pessoa Jorge, presidente do Grupo Sonai, é ele que garantiu para nós que nós vamos ter um stand lá de graça. Falou, não garanti coisa nenhuma. Bom, ele nos deu o tal do stand. Botou o stand lá de graça, nós tivemos que investir uma grana, porque eu tive que contratar gente para levar para lá. Todo dia saía de São Paulo de manhã, 8 horas da manhã de táxi aqui para levar o pessoal para lá. 2 funcionários da Petra por dia. Eu fiquei lá uma semana. E sabe quanto nós vendemos de cota? 0. Então eu dava aula no GVPEC e eu contava essas histórias, os caras achando os alunos no GVPEC, no programa de educação continuada, chamado Investimento Imobiliário, eu dava aula sobre CEPAC e fundo imobiliário, eu contava essas histórias, fazia aquela cara assim, esse cara vai contar uma vantagem agora. Eu falo assim, sabe quanto nós vendemos? Quanto? Eu falei, nada. Foi um fracasso, foi um fiasco. Ninguém queria saber disso, a taxa de juros estava alta, ninguém queria saber. Isso é dentro do shopping. E tinha um slogan que era assim, o shopping que você escolheu agora também pode ser seu. Sabe aquela coisa assim, toda entusiasmada? E não deu nada. Foi muito louco. E é um empreendimento sensacional, maravilhoso. Também quem comprou está feliz da vida. Não, e é impressionante. Eles conseguiram fazer lá um shopping que ele tem uma segmentação dentro do próprio shopping, né? Que ele é gigante, né? Assim, tem dezenas de, acho que são 6 ou 7 entradas, e tem uma segmentação de público dentro do próprio shopping. É assim, você passa por alamedas que são muito mais C e D e alamedas que são muito A e B. B e A. É incrível, assim, realmente conseguiram fazer uma segmentação muito interessante para Campinas, né? Que Campinas já tinha o Galeria, que é um shopping extremamente classe A, né? E já tinha em Iguatemi também, que já era super tradicional, e mesmo assim conseguiram posicionar. Então, esse começo da história do fundo imobiliário na década de 2000, ou seja, a gente começou em meados de 90, quando a gente fez o primeiro, e saíram mais alguns fundos aí ao mercado. Panambi, por exemplo, foi feito, eu também participei da colocação. Panambi foi feito na década de 90, lá por volta de 96, pelo próprio Arthur Paxson, com o Banco Brascan. Mas 2000 a gente começou a procurar a pessoa física, aí que a gente começou a ir atrás. O primeiro foi, como eu te contei, o Financial Center da Cirela, o segundo foi o Higienópolis, que aí foi um estardalhaço e tal, mas foi difícil de vender, não foi fácil não, e virou um sucesso que é até hoje. E já o Financial Center acabou, a Rio Bravo, que era administradora, acabou fazendo um aumento dele, comprou mais ativos, aumentou o capital, hoje é um fundo multiativo muito interessante também. E essa foi a história desses fundos, vamos dizer, nessa década de 2000, quando o mercado começou, e aí vieram algumas alterações na legislação que tornou o fundo um pouco mais versátil, ele pôde começar a fazer fundo de papel, fundo de CRI, esse tipo de coisa. Aí que o Itaú entrou nesse mercado finalmente, e entrou para arrasar. O Itaú tem participação preponderante nesse mercado, especialmente nos fundos de renda fixa imobiliária. Veio o BTG, veio o XP, e aí a história, na década de 2010 para frente, mudou completamente, né? Essa é a história que a gente participou mais. E você, né, assim, naturalmente é uma enciclopédia do tema, né? Eu lembro que em 2010 para 2010, 2011, inclusive quando a XP entrou, né? E foi quando deu um boom também, né, da entrada das pessoas, né? Exato. Nessa época a gente fez, eu tinha feito no começo dos anos 2000 um fundo exclusivo, só para um grupo pequeno de investidores estrangeiros, um fundo chamado Andrômeda. Esse fundo é um fundo importantíssimo porque ele é proprietário do maior condomínio multissetorial de logística da América Latina. O empreendimento chama Perini Business Park, fica em Joinville. Um problema que a gente sempre teve aqui no Brasil, agora tem muito menos, era o regionalismo. Era só São Paulo, alguma coisa de Rio de Janeiro, e olha lá. Esse fundo é um fundo que tem um empreendimento espetacular em Joinville. Esse empreendimento é um empreendimento de um grupo chamado Perini, um grupo italiano,
que estava instalado lá em Joinville com uma fábrica do negócio principal deles, que era a parte de fabricação de máquinas para produção de papel tissue, papel absorvente, né, fralda, papel higiênico. E naquela época, em 99, 2000, eles foram comprados no mundo inteiro, era a maior empresa do ramo no mundo, tinha essa fábrica no Brasil, mas o grosso deles ficava em Lucca, na Itália, foram comprados por um grupo alemão. E aí o Sr. Fábio Perini, que tinha esse perfil de inovador sempre, ele falou: o dinheiro da venda da fábrica do Brasil eu não vou tirar, não. Eu vou montar um condomínio para vender para investidores europeus, um condomínio de galpões, porque eu percebo que Joinville é um polo importantíssimo industrial, mas que é uma dificuldade muito grande fazer uma sua fábrica, a sua instalação. Então eu vou construir um condomínio de galpões para alugar para quem quiser ter sua instalação lá. Hoje eles têm mais de 320 mil metros de galpão, se eu não me engano, mais de 200 e tantos inquilinos, é um espetáculo. A Perville, que é a construtora que eles montaram, já fez, inclusive, ganhou uma concorrência e construiu a fábrica da BMW em Araquari, ali perto, que não tem nada a ver com o fundo, mas ela foi a construtora, pra você ter uma ideia da capacidade dela. Então, o Perini Business Park foi crescendo dentro desse fundo Andrômeda, com vários aumentos de capital desses investidores estrangeiros. E quando foi em 2011, exatamente por isso que eu lembrei, nessa época que você comentou que estava aquele aquecimento do mercado, eles resolveram vender um pedaço disso. Então, eles venderam 1/3 da área construída da época, que eram 300 mil metros de galpão, eles venderam 103 mil metros de galpão, que ocupava 1/4 da área de terreno, mais ou menos 250 mil metros. A área que eles tinham na época já ocupada era 1 milhão de metros quadrados, alugado para 41 inquilinos. Essa cisão que eles fizeram desse empreendimento, desse imóvel, transformaram num fundo chamado Industrial do Brasil, que é o FIB11, que é um fundo super conceituado hoje em dia. E o Industrial do Brasil, eles são excelentes administradores, o Grupo Perini, e esse fundo eu tive a oportunidade de ir na Petra fazer a distribuição das cotas desse fundo sem precisar fazer underwriting. Foi um período não era um volume muito grande de dinheiro, era um negócio de 80 milhões de reais na época, em 2011, e o mercado estava tão sedento que eu propus ao Grupo Perini não fazer underwriting. Falei: vocês já fizeram a cisão? Fizeram. Então tá bom, então vamos começar a vender as cotas no mercado, eu vou começar a fazer visita e tal, e fui vendendo. Dei de cara, inclusive, com o próprio Credit Suisse na época, que o André Freitas estava lá, ele estava fazendo um aumento de capital do fundo de logística dele de 200 milhões, ele falou: valia 200 milhões o Industrial do Brasil, eles só queriam vender 40% por 80 milhões. Aí o André falou para mim: eu quero comprar tudo. Se esse empreendimento é tudo isso que você está falando, eu quero comprar tudo. Eu falei: André, eu sou um corretor, eu ia querer vender tudo para você. Só que seu Fábio não quer vender tudo agora, quer vender só 40%. Os investidores lá só autorizaram ele a vender 40%. E aí começou, vendemos 30%. Eu falei: não vou vender tudo isso para você, senão não tem como pulverizar um pedaço. Então vendemos 30% para o fundo do Credit Suisse na época, de logística, e o resto eu pulverizei no mercado. O Põe Valores ajudou, que é a administradora do fundo, administra super bem. E aí o Industrial do Brasil começou com, lá sei eu, uns 50 investidores, qualquer coisa. Hoje eu vejo lá sei eu, acho que tem 17 mil, qualquer coisa assim. Eu fico enlouquecido, eu falo: como é que nós chegamos nisso? Nós chegamos a fazer uma coisa linda que eu acho que eu gosto de contar. Era uma ideia minha e do Marcelo Hack, que é o CEO para a América Latina do Grupo Perini. Nós fizemos um Dia do Investidor, há 2 anos atrás, mais ou menos, onde nós convidamos investidores do fundo, e não investidores, se quisessem, para ir conhecer o empreendimento. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Você já tocou nesse ponto. Nós levamos 40 e quase 50 pessoas para conhecer, passar o dia lá, ouvindo palestras sobre o empreendimento, conhecendo o sistema de gestão, conhecendo alguns dos inquilinos, algumas das empresas instaladas lá. É um negócio, é o único empreendimento de logística do Brasil que tem uma faculdade dentro. A Universidade Federal de Santa Catarina tem um campus lá dentro, com 9, pelo menos eram 9 matérias de engenharia com curso lá dentro. Você imagina o que é. E do outro lado da rua, nesse lugar onde fica essa universidade, está o Agora Tech Park, uma área de fintechs e aceleradoras. Então, você imagina o zanza-zanza da meninada de faculdade, estudando, trabalhando,
fazendo estágio. É um negócio. Aquele Perini Business Park é de babá. É um troço. Eu tenho um orgulho muito grande de falar. Não fui eu que fiz o empreendimento, mas eu acompanho esse empreendimento desde que começou aqui e trabalho para eles até hoje. Eu vi aqui, beleza, tem 17.354 cotistas e aqui, né, eu estou vendo aqui no Clube FI, por acaso, tá? Uhum. Tem aqui, eles fazem lá uma nota, né, que são os próprios usuários que dão a votação, Isso. né? Uhum. Tá aqui entre os melhores, né? Então, isso e muito mais. Ele é um show, ele é muito bem administrado, tem uma vacância de 1,5%, qualquer coisa que vale. Está certo que nessa pandemia a área de logística virou vedete, mas ele é muito bem administrado, é de uma clareza muito grande. Coin Valores é muito boa na administração. Olha, saí da Coin em 2007, ela faz um trabalho de administração espetacular, e a gestão que é feita pela equipe do Marcelo Hack, da Perini, é sensacional. Sensacional. Out here in the fields, I fight for my meals. I get my back. A gente tem hoje uma questão que quem contrata o gestor é a administradora, né? Mas Isso. quem acaba tendo, vamos dizer assim, mais poder de fazer as coisas no fundo é o gestor, e quem é o responsável financeiramente é a administradora, né? Isso. E o que acaba acontecendo é que tem, por exemplo, né, aquela questão de conflito de interesse, que o administrador, fundos do mesmo administrador não podem negociar entre si, a não ser que a gente tenha aprovado isso em assembleia, né? Uhum. E como que foi essa constituição, né? Porque eu imagino que eles devem ter se baseado em alguma coisa para poder escrever, né? Devem ter se baseado nos REITs para poder construir, né, tanto a lei quanto a regulação, né? Você lembra um pouco como é que foi isso? Por que foi desse jeito que foi feito? Porque... No caso desses fundos, eles já nasciam por iniciativa própria do grupo, tá certo? Você pegar um caso como, por exemplo, o Perini, o Andrômeda, ele começou com uma intenção dos investidores que aqui já eram geridos pela Perini, pelo grupo Perini no Brasil. Então, quando esses investidores quiseram fazer esse negócio via fundo imobiliário, naturalmente a Perini já era o indicado, entendeu? A instituição financeira era contratada para poder tornar aquilo um fundo imobiliário. Então, essa noção que você colocou está muito certa. Quem é responsável, em última análise, por tudo é a instituição financeira. Então, ele não pode, pura e simplesmente, deixar o gestor fazer o que bem entender. Quem delega todos os poderes e é responsável por isso, perante os cotistas e as instituições de governo, CVM, Banco Central e tudo mais, é o administrador financeiro, é a instituição financeira que administra. Então, a gente percebe que teve alguns fundos diferentes disso que foram criados depois, foi contratado um gestor quando foi necessário. Por exemplo, o Europar nunca precisou ter um gestor, porque ele não tem tantos imóveis assim, e a Coin Valores sempre foi competente em negociar as situações todas em que foi necessária a atuação dela para discutir aluguel, para discutir pendências, para discutir problemas. A Coin Valores sempre foi suficiente, mas quando você pega um fundo maior, não dá jeito. Aí você precisa de realmente alguém do ramo, alguém que entenda, porque uma coisa que a gente sentia que era dificuldade no começo é que as instituições financeiras não tinham menor intimidade com o mercado imobiliário, com exceção dos Itaú da vida, mas que só entrou no mercado muitos anos depois, tá certo? Mas o resto era tudo começo, estava aprendendo. Então, esse conflito, vamos dizer assim, hoje em dia, é uma coisa que a gente percebe em alguns fundos já em função de que o investidor não fica muito satisfeito com as atitudes que o gestor toma, e aí pressiona a instituição financeira. A gente tem assistido isso. Uma coisa que a gente não pode deixar de perceber é que o mercado de fundo imobiliário tem um ativismo que a gente praticamente não vê em nenhum outro mercado. Você não vê nenhuma assembleia de fundo de ações cheia de gente dando palpite. Acho eu não sei, eu não participo disso. Não tem, mas é o único. A assembleia de fundo imobiliário, quando está indo tudo bem, eu falo que é que nem a assembleia de condomínio. Quando está indo tudo bem, vai meia dúzia de pessoas. Com algum problema, lota. Então, aí você vê, vai todo mundo lá para discutir, para brigar, para tentar mudar e tal. O investimento via fundo imobiliário é muito mais ativista, é muito mais participativo do investidor do que nos outros investimentos que a gente conhece.
não vamos nem falar de fundo de ações ou de fundo de renda fixa, que aí você sabe que nunca foi nenhum investidor na Assembleia. Mas o investimento via fundo imobiliário é uma coisa muito pessoal. Porque o cara, a sensação que eu sempre tive é o investidor fala assim, olha, de ações eu não entendo muito, renda fixa também não, mas de imóvel eu entendo. Eu tenho 10 galpões alugados, eu tenho 3 apartamentos que eu alugo. Esse aqui eu sei falar. Então, eu já vi cenas em assembleias de fundo imobiliário das mais diversas, por conta dessa participação que o investidor gosta de ter. Uma coisa que a gente também vê, por conta disso também, é que nós temos uma participação de profissionais nesse mercado muito interessante. Eu tinha um site, fundoimobiliario.com.br, é o meu domínio. Meu e-mail é sergio@fundoimobiliario.com.br. Maravilhoso. Só que isso aí eu tenho há mais de 20 anos. Eu registrei esse domínio em 99. Quando eu registrei, achei que alguém já tinha registrado. Fui lá ver, ninguém tinha registrado. E registrei. Aí, no começo dos anos 2000, eu fiz um site nesse domínio, explicando que era fundo imobiliário, explicando Eu que usei era... muito esse site, viu? Mas ele, hoje em dia, ele está lá, inclusive, como ele era na última versão. O que aconteceu? Por volta de 2008, 2010, assim, eu virei agente autônomo de investimentos. Eu já era consultor de investimentos, registrado na CVM, e virei agente autônomo de investimentos. E, por uma dessas coisas que eu não entendo, é proibido ser agente autônomo de investimentos e consultor de investimento ao mesmo tempo. Eu tinha que optar. Então, eu tive que optar pelo agente autônomo de investimentos. E depois começou uma história de que essa minha posição era conflitante com o fato de eu ter um site que explicava o que era o mercado. Eu não dava orientação para comprar, vender, nada, nunca. Mas começou a criar esse problema e eu estava virando um agente autônomo numa corretora muito grande e que mostrou um certo desconforto com isso. Então, eu parei o site. Quando eu parei esse site, 2010, 12, lá sei eu, surgiram os sites que vieram na sequência. E veio cada maravilha que, sem dúvida nenhuma, Clube FI, para mim, é a melhor expressão. Eu falo que o único defeito... O Clube FI tem um defeito muito grande, fica chato falar aqui na frente de todo mundo, mas não podemos esconder disso. O defeito do Clube FI é que eu não sou sócio lá. O resto... Vamos falar com ele, vamos resolver. Ele devia ter me dado um pedaço, me vendido, eu parcelado. O site é maravilhoso, o site tem coisas ótimas. Eu adoro aquele site, adoro o Rodrigo, adoro a equipe toda dele. Eles fizeram um trabalho sensacional, é muito bacana. E aí foram surgindo coisas incríveis. Outra coisa que é sensacional nesse mercado, Quirili Pagenro, Arthur Vieira de Moraes. Esse menino é campeão também, faz um trabalho em ordem, fez muita coisa boa na época que ele ficou lá na XP, com aqueles programas dele, agora está lá no BTG, também faz muito bem feito. Baroni fazendo um trabalho, você está num mercado que, vocês estão disputando aí é de uma qualidade, tudo isso que vocês fazem hoje em dia, que eu acho, eu não sei, como eu não acompanho o mercado de ações de perto, muito menos de renda fixa, nem os fundos de renda fixa imobiliários de CRI eu acompanho, para falar a verdade, eu vejo o trabalho que vocês fazem nesse mercado e eu fico encantado. Eu acho que isso não tem nos outros. Deve ter lá em ações e tal, obviamente, porque o mercado é muito maior. Mas a qualidade do trabalho que vocês fazem no mercado de fundo imobiliário é de uma qualidade, de uma abertura, não sei, e obviamente que a tecnologia caminhou junto, veio tudo isso crescendo junto, a internet, as redes sociais, que também são armas para receber crítica que a gente vê de todo lado e tal, né? Mas é sensacional esse trabalho, eu acho que o mercado ficou de uma outra qualidade. Então, essas novidades tecnológicas todas estão facilitando muito o acesso do investidor, e a gente insiste muito que o investidor use essas ferramentas e procure se informar antes de tomar sua decisão. Porque fundo imobiliário é uma decisão, não é de giro rápido, é de comprar e guardar. Essa é uma coisa que a gente percebe. Então, tem que ser uma decisão tomada com muito cuidado, com muita parcimônia, analisar bem. E hoje, esses canais que vocês tocam são importantes na difusão dessas informações. Assim, você falou aí em nome de grandes, né? E que o primeiro deles que eu tive contato foi com
com o Maroni, e foi através dele que também que eu te conheci, né? E você, naquele congresso, que foi o congresso da Suno, você disse uma frase que me marcou muito, né? E que hoje eu vejo acontecer nos grupos de WhatsApp, né? Você falou, tá lá, dia 24 de dezembro, 11 da noite. O cara tá lá no grupo. Foi dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, o cara tá lá. Isso faz muitos anos. O cara vira às 10h30 da noite e fala assim, gente, vocês viram quanto distribuiu o fundo tal? Eu falei, vem cá, você não tem mulher? Você não tá na praia? Você não vai pular onda? Para, meu! Eu que era fanático de fundo imobiliário, agora estou vendo que eu não sou nada. É isso. Just a castaway, island lost at sea. Another lonely day. Eu quero te fazer mais um pedido. Posso? Pode? Conta um dos causos de assembleia aí pra gente. Eu participei de algumas, mas eu tenho certeza que você tem histórias muito melhores. Você quer uma As que pimenta, você né? puder, né? As que Você quer uma pimentinha, né? conta alguma coisa pra gente, vai. O que for possível. O que for possível. Não, teve coisas... Não, teve coisas incríveis, assim, tipo... Quando começou um fundo importante, Continental Square Faria Lima, ele era um empreendimento da Impar e tinha uma renda mínima garantida de 1% ao mês durante, acho que 2 anos depois que inaugurava o empreendimento. E aí chegou um mês e depositaram 0,51 só. E aí todo mundo estranhou e falou, o que aconteceu? Eu sabia que estava trabalhando com renda mínima garantida, ou seja, o desempenho dos empreendimentos alvo do fundo, que era 4,5 andares do prédio escritório e 75% do prédio do hotel 5 estrelas, que o Continental Square, lembrando, ele é um empreendimento que tem um hotel 4 estrelas, um hotel 5 estrelas, um centro de convenções e um prédio de escritórios. E a maior academia que tinha, pelo menos, deve ser até hoje, uma academia de ginástica e a parte de estacionamento. Do fundo, faziam parte só, sempre fizeram parte só, 75% do hotel 5 estrelas e 4,5 andares do prédio escritório. E aí, naquele mês, depositaram, acho que 0,51, qualquer coisa assim, que era que tinha que ter sido depositado. R$1 por cota, vamos dizer. E aí, o que será que aconteceu? Aí veio uma explicação do administrador sincero e falou, houve um erro na hora de depositar, só foi a parte do desempenho. Foi mais ou menos isso que ele falou. Aí os cotistas já ficaram assustados. Falou, opa, esse fundo está dando uma receita só de metade do que ele prometeu, é isso então que está dando? Que coisa ruim, né? Lembre-se que isso eu estou falando de 2001, 2003, lá sei eu. Não, mais para frente um pouquinho. Né? Aí, no mês seguinte, veio 0,48. Aí o mercado falou, aí depositaram o saldo depois. Aí a turma já entendeu. Aí chamaram uma assembleia. E nessa assembleia tinham 50 investidores. Nunca tinha tido uma assembleia com 50 investidores, ainda mais com o número de investidores que tinha no mercado na época. Foi lá no empreendimento, e eu não tinha cota desse fundo, mas um cliente meu me deu uma procuração, pediu para eu cheguei lá, não tinha onde sentar. A sala estava cheia. Eu fiquei de pé do lado da porta, aí o representante da administradora falou, aí veio o representante da Impar, estava lá presente, e comentou com ele. Comentou com a plateia, dizendo, olha, nós estamos com problemas e tal no grupo, nós não estamos conseguindo performar o que a gente garantiu, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ter que vender cotas que nós temos no fundo para poder fazer caixa, para poder complementar. Aí deu mais desânimo ainda. Aí eu levantei a mão lá atrás e falei, olha, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu era mais uma pessoa que estava lá dentro, né? Queria dizer uma coisa para o senhor, eu acho que vai ser um... Eu falei assim, o senhor tem limite de preço para vender? Ele falou, tem, eu acho que era R$1, que era o preço de lançamento da cota. Eu falei, então o senhor vai me desculpar, o senhor não vai conseguir vender, porque o papel já está saindo a 0,94, você que estava saindo na época. Com essa história que o senhor está contando aqui para nós, obviamente alguns vão sair daqui querendo vender suas cotas. Esse papel não vai bater nunca mais R$1 tão cedo. Aí virou um bate-boca e eu tomei uma tremenda bronca do administrador do fundo. E aí um senhor lá na frente vira e fala assim, eu falei, nossa, eu vou apanhar aqui, né? Ainda bem que eu estou do lado da porta. Aí vira um senhor lá na frente e fala assim, eu gostaria de pedir a palavra. Aí deram a palavra, ele era um juiz. Um senhor que depois fui saber era um juiz.
Falou, olha, nós estamos aqui com essa briga tal por causa dessa coisa que esse rapaz aí atrás falou. Na época eu era rapaz. O que esse rapaz falou? Eu queria dizer para vocês que eu conheço ele, e eu fiquei olhando, eu não sabia quem era. E tenho uma raiva muito grande dele. Falei, agora que vão me segurar e vão me espancar nessa reunião. Porque eu comprei cotas do Shopping Higienópolis com ele devia ter me vendido muito mais. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Ele estava fazendo uma brincadeira para desanuviar aquele clima ruim. Esse rapaz, não sei se vocês conhecem, é o Sérgio Beleza. Então, o que aconteceu? O mercado era tão pequeno que qualquer nome a pessoa já lembraria. Um cara chamado Beleza, você vai me desculpar, mas ninguém vai esquecer, tá certo? É uma coisa mais fácil de lembrar. Esse aqui é o Sérgio Beleza, o cara que começou o primeiro fundo imobiliário do Brasil, que me vendeu o Shopping Higienópolis. Aí a turma, né, os cotistas, aí tal, aí eu peguei, aí eu enchi o peito, aí eu fiquei macho. Né? E aí essa assembleia virou uma outra assembleia que foram 300 cotistas. Nossa. E nessa assembleia, 300 cotistas naquela época, cara, vou dizer uma coisa para você, era uma loucura. O fundo tinha 800 investidores, foram 300 na Assembleia. Teve que ser no grande salão que eles têm lá no empreendimento. Foram eleitos 5 representantes de cotistas lá, um deles a Petros, fundo de pensão. Eu fui eleito um dos representantes de cotistas. Aí eu tive que comprar cota entre uma Assembleia e outra para poder virar representante dos cotistas. Eu nem sabia que eu ia ser eleito, sinceramente, representante dos cotistas, que eu queria poder votar sem precisar ser procuração. E aí, pô, essa Assembleia foi um pau. Aí, depois de muitos anos, foi engraçado que eu vendi minhas cotas, tal. Passado vários anos, eu entro numa Assembleia, comprei cotas e fui de farra na Assembleia lá. Quando um dos donos da instituição financeira administradora me viu, que era o que estava na época, e falou, não acredito, você não comprou cota de novo? Pelo amor de Deus, eu me comprei. Aí ele me deu um abraço, foi muito gostoso, foi bem legal. Mas já vi de tudo a Assembleia, já vi briga, já vi cenas hilárias, já teve de tudo. É muito gostoso. Sérgio, eu estou aqui pensando em fazer mais para frente uma segunda conversa, tá? Porque eu quero ouvir muito mais histórias. A gente poderia ficar aqui 2, 3 horas e com certeza você teria... Não, mas os seus ouvintes não vão ter paciência para ficar me ouvindo tanto tempo, não. Mas estamos às ordens. Quando quiser conversar, estamos às ordens. É um prazer. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho que vocês estão fazendo. Te dou maior força. Acho que essa parte do podcast é importantíssima. Eu tenho lido alguma coisa a respeito sobre essa força do podcast, do cara poder ficar ouvindo enquanto está fazendo outra coisa. É interessante essa história. E eu te dou maior força que eu puder ajudar. Se um dia você precisar falar sobre o CEPAC, estou às ordens. Esse é um mercado que eu também tenho um envolvimento muito forte. É um ativo do mercado imobiliário dentro do mercado de capitais que tem uma série de... Mas não é um negócio de investidor pessoa física, tradicionalmente. Pode ser, se a pessoa física quiser comprar, pode, mas não é tradicionalmente. É mais voltado para os incorporadores e construtores. Eu com certeza vou te chamar de novo, tá? Assim, estou aqui já pensando quando eu estiver lavando louça, né? Eu vou estar ouvindo de novo esse podcast aqui, que é o horário que eu escuto meus podcasts, lavando louça aqui em casa, quando eu lavo louça, né? É isso aí. Então, Sérgio, de novo, tá? Muito obrigado. E aí a gente continua se falando, obviamente. E eu tenho diversas ideias para a gente continuar conversando na sequência, tá bom, amigo? É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu participo. Eu já participei de vários vídeos, mas podcast nunca tinha feito. Eu participei quando o Arthur começou, o primeiro entrevistado fui eu. Quando o Rodrigo começou a fazer os vídeos também, o primeiro entrevistado fui eu. Ele sempre chama o dinossauro para contar a pré-história, depois vem para essa meninada que está pegando fogo agora. Estamos às ordens. Legal, beleza. Tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço, obrigado a você.